Olá, galera do nono ano do Ensino Fundamental. Aqui é a professora Nayara, da disciplina de Ciências, e nós vamos continuar com o nosso Plano de Estudos Tutorados, o PET, volume 6. Iniciando a semana 4 com o tema A Origem da Vida, e esse conteúdo você encontra nas páginas 42 a 45 do PET, volume 6. Então vamos falar sobre a origem da vida. Como surgiu a vida no nosso planeta? Para explicar a origem da vida na Terra, tema que gera ainda hoje muitas dúvidas, muitas hipóteses foram formuladas. Uma das mais bem aceitas foi proposta de maneira independente na década de 1920 por dois cientistas, um russo, Alexander Oparin, e um inglês, John Burdon Sanderson Haldane. Apesar de existirem diferenças mínimas entre as hipóteses desses cientistas, ambos propuseram que os primeiros seres vivos surgiram a partir da combinação de moléculas orgânicas como proteínas e carboidratos que teriam se formado na atmosfera primitiva e depois nos oceanos a partir de substâncias inorgânicas. Essa hipótese pode ser explicada da seguinte forma. Então vamos ver os detalhes, né? Vamos conhecer melhor a teoria desses dois grandes cientistas que desenvolveram a mais bem aceita teoria sobre a origem da vida no nosso planeta. As condições da Terra antes do surgimento dos primeiros seres vivos eram muito diferentes das atuais. As erupções vulcânicas eram bem frequentes, liberando grande quantidade de gases e partículas. Esse material ficou retido pela ação da força da gravidade e passou a compor a atmosfera primitiva, que era formada principalmente por metano, amônia, gás hidrogênio e vapor de água. Não havia gás oxigênio, ou ele estava presente em uma concentração muito baixa. Com o resfriamento, o vapor de água se condensava e caía na crosta terrestre por meio de chuvas constantes que permitiam o acúmulo de água nas depressões, resultando nos mares primitivos. Nesse período, as descargas elétricas e a radiação solar eram intensas e não havia ainda a camada de ozônio para proteger o planeta. A camada de ozônio ela protege, né, da incidência excessiva de raios ultravioletas, né? O que teria fornecido energia para as moléculas presentes na atmosfera e fazendo com que elas se unissem, formando as primeiras moléculas orgânicas. As moléculas formadas eram arrastadas pelas águas das chuvas e passavam a se acumular nos mares que eram quentes e rasos. Esse processo, no decorrer de muitos anos, teria transformado esses locais em uma sopa nutritiva rica em matéria orgânica. Então, inicialmente, o nosso planeta era bastante inóspito, né? Com muitas erupções vulcânicas, com incidência, né, de muitos meteoros na superfície terrestre, descargas elétricas depois de um tempo, quando começou a se resfriar, né, a superfície do nosso planeta. Então iniciaram-se as chuvas intensas e essa água, né, foi se acumulando, formando os mares, né, os mares primitivos. E esses mares eles sofreram acúmulo de matéria orgânica, né, dessa matéria que se formou na atmosfera, né, devido à presença de inúmeras partículas. Então essa matéria orgânica acabou se acumulando nesses mares. Então esses mares eles se transformaram numa verdadeira sopa nutritiva, né, rica em matéria orgânica. Essas moléculas começaram a se unir, originando compostos mais complexos, denominados coacervados ou protobiontes. Estes são considerados os precursores dos primeiros seres vivos. Ainda não eram seres vivos, né, mas era já um aglomerado de matéria, de moléculas, né, que acabaram desenvolvendo aqui um sistema de cooperação. Esses não eram seres vivos, mas uma primitiva organização de substâncias orgânicas, né, em um sistema isolado do ambiente, com possibilidade de trocar substâncias com o meio externo e de manter o interior mais protegido, onde inúmeras reações químicas poderiam ocorrer de modo mais controlado. Não se sabe como a primeira célula surgiu, mas Oparin supôs que foi por meio da evolução dos coacervados que, ao aumentarem o grau de complexidade, criando organizações envoltas por uma membrana lipoproteica formada por lipídios, né, que são gorduras, e proteínas, e contendo no seu interior a molécula de ácido nucleico. Então, esses coacervados, né, esse grupamento de moléculas se tornaram mais complexos, desenvolveram ali moléculas mais complexas como
lipoproteínas, né, lipídios, proteínas e depois, posteriormente, o ácido nucleico, né, que é o DNA. Com a presença desse ácido nucleico, essas formas teriam adquirido a capacidade de reprodução e regulação das reações internas em um metabolismo primitivo. Nesse momento, teriam surgido os primeiros seres vivos que eram capazes de se reproduzir, originando outros semelhantes a eles. Então, a partir do momento que esses primeiros organismos conseguiram se reproduzir, né, dando origem a outro, então foi dada a largada, né, no desenvolvimento da vida e esses organismos começaram a se desenvolver cada vez mais, se tornando cada vez mais complexos e dando início então ao processo de evolução, né, que nos leva até o momento de hoje, onde nós temos aí inúmeras espécies diferentes, né, extremamente complexas. Iniciando as atividades da semana 4 do PET volume 6, atividade 1. Explique com suas palavras o que são os coacervados. Os coacervados eram um complexo composto de moléculas orgânicas que se agruparam nos mares primitivos, formando um sistema protegido, semi-isolado do ambiente, onde complexas reações químicas poderiam acontecer de forma mais controlada. Atividade 2. Que possíveis efeitos a falta da camada de ozônio trazia à Terra? Os raios ultravioletas atingiam diretamente a superfície terrestre, o que teria fornecido energia para que as moléculas presentes na superfície se unissem, formando as primeiras moléculas orgânicas. Atividade 3. De acordo com Oparin, como surgiram os primeiros seres vivos? A partir da combinação de moléculas orgânicas, como proteínas e carboidratos, que teriam se formado na atmosfera primitiva e depois indo parar nos oceanos, né? Devido às chuvas, a partir de substâncias inorgânicas. Essas substâncias orgânicas mais tarde se agruparam e se transformaram em grupamentos mais complexos, dando origem aos primeiros seres vivos. Atividade 4. Qual é a importância dos mares primitivos para a origem da vida? Foram nos mares primitivos, né, que eram ricos em matéria orgânica, né, inclusive foram chamados até de sopa primitiva, né, e foi a partir do agrupamento dessas moléculas orgânicas que os primeiros seres vivos se formaram. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma semana. Essa foi a 4ª e última semana do PET volume 6. Espero que vocês acompanhem as aulas e as explicações, façam as atividades no caderno ou no PET impresso e preencham os formulários para que eu possa receber as atividades de vocês e registrar a participação. Caso vocês tenham dúvidas ou precisem de ajuda, vocês sabem que podem sempre contar comigo. Estou disponível lá nos grupos do WhatsApp, é só me mandar uma mensagem, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Abraços, até a próxima. Tchau, tchau.